Alô, tá gravando? Então tá gravando. Pessoal, oi. Eu acho que vocês estão sentindo a minha ausência já faz um tempinho, né? Faz bastante tempo que eu não tenho gravado vídeos, eu mesmo, né? Eu estou inativo, mas o canal não está. Eu acredito que você que me acompanha aí deve estar vendo que eu estou postando vários vídeos relacionados à política. Sim, eu estou fazendo campanha, né, para o Bolsonaro, está mais do que óbvio. E eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Hoje é dia 3 de outubro de 2022. Eu já ia gravar um vídeo hoje, né? Esperando que as eleições se findassem ontem, mas vai ter segundo turno. Então, a minha ausência é por causa disso. Mais para frente eu vou explicar o motivo pelo qual eu resolvi fazer isso, tá? De deixar de fazer os meus estudos aqui e focar na política, mas tem a ver com a nossa liberdade. Por isso que estou fazendo a campanha. Existem aí muitos covardes, né? Principalmente no meio cristão, tá? E esse vídeo aqui é para... Eu vou desabafar tudo o que eu tenho que dizer, o que eu penso sobre o que está acontecendo, que usam como artifício, como desculpa, como subterfúgio de que igreja, né, religião e política não se mistura. Isso para mim é discurso de um grandíssimo covarde, né? Biblicamente falando, isso não se afirma, isso não se mantém, né? Eu não preciso nem dizer, tem alguns exemplos. Moisés, Davi, Daniel, Esther, Neemias e entre tantos outros que livraram o povo, ajudaram o seu povo a viver melhor através da política. Então, assim, esse argumento não se sustenta, tá? Fala porque Jesus não se meteu com política, era uma outra história. A missão de Jesus era outra, era totalmente espiritual. Agora, outro ponto que eu ia falar aqui, por que eu defendo, né? Por que eu estou defendendo tanto o Bolsonaro e tal, que não sei o quê? Ele é o ideal? Não é o ideal. Claro que ele não é o ideal. Ele é perfeito? Não é perfeito. Tem seus defeitos como qualquer outro. Mas eu não vou nem colocar na pauta aqui os católicos, né? Porque sempre os vídeos que eu estava fazendo aqui eu estava incluindo, porque temos algumas crenças, algumas doutrinas diferentes, né? Mas nós temos os mesmos princípios, as mesmas bases em algumas questões de costumes e comportamento, por exemplo. Mas eu vou falar para os crentes aqui hoje, nesse vídeo aqui. Comunismo. Vamos falar de comunismo aqui, tá bom? Eu não entendo como é que um crente, ele defende, ele vota numa pessoa que é nitidamente de esquerda, nitidamente comunista, socialista. Claro que a maioria das pessoas mal sabe o que isso significa, né? Isso nunca vai ser implantado no Brasil. Gente, já está implantado em Cuba, já está implantado na Venezuela, já está destruindo a Argentina daqui do nosso lado. Nossos hermanos estão aqui pagando uma consequência gravíssima. E outros países da América do Sul já estão tendendo para a esquerda. O Brasil é a última barreira para o comunismo ele se implantar. O comunismo ele é implantado do dia para a noite. Isso aí leva décadas. Eles estão infiltrados no nosso país desde o regime militar de 64. Eles foram expulsos, foi caracterizado na época como crime ser comunistas. Eles saíram de cena e se infiltraram dentro da cultura e dentro da educação. Está entendendo, meu? Então é por isso que hoje todos os artistas, essa classe artística nefasta e podre, e os acadêmicos, professores de universidade, de escola, todos defendem o Lula, defendem o PT, defendem a esquerda, porque foram doutrinados em questão de décadas. Eu posso até comparar que o comunismo é igual ao diabo, é paciente pra caramba, só observa e espera o momento certo de agir, o momento certo de atacar. Agora o seguinte, cara, outras pessoas aí que não tem conhecimento, que votam no Lula, beleza, cara, você vota em que você quiser. Mas um crente votar no Lula... Gente, olha, o Lula, ele é abortista, ele apoia... Tá nos vídeos na internet, eu não vou postar nada aqui, não vou ficar editando esse vídeo. Ele é abertamente abortista, ele é a favor da liberação das drogas, ele é a favor de descriminalizar algumas coisas, como o roubo de celulares, por exemplo, não é mesmo? Ideologia de gênero. Então, para você que é pai e para você que é mãe, tá certo? Porque drogas, porque não sei o quê.
eu garanto pra você que se você é uma mãe e você é um pai de um filho drogado, você não apoia isso. Você não apoia a liberação das drogas. Aí algumas pessoas falam, porque a droga, a erva, ela é natural. Eu ouvi esses dias o Pablo Marçal falando aqui, que era um ex-candidato a presidente, ele falou um negócio certo. Porque a droga é natural, a bosta também é. E nem por isso você sai comendo. Por mais que tem gente que come qualquer coisa aí, né, que vem da mídia, da televisão e tá engolindo, né? Então, cara, você é instruído dentro da igreja. Os pastores instruem, é a obrigação do pastor instruir. Não é, porque a igreja não tem que falar de política. Tem sim. Porque nós falamos de política hoje para não sermos impedidos de falar de Jesus amanhã. Será que você não se ligou ainda? Quando o comunismo ele é implantado no país, cara, presta atenção. Quando ele é implantado no país, duas coisas acontecem de imediato. É o controle da mídia e o fechamento das igrejas. Acabou de acontecer na Nicarágua. Freiras da ordem da Madre Teresa de Calcutá de 80, 90 anos foram expulsas do país. Elas foram escoltadas até a fronteira de a pé. Padres foram expulsos, foram presos no país. Porque o comunismo ele precisa que haja porta-vozes na mídia que digam o que eles querem dizer para a população. Então eles regulamentam a mídia, eles não aceitam o contraditório, eles não aceitam críticas. E você dominar a religião, dominar principalmente o cristianismo é muito difícil. Então não existe crente, não existe igrejas evangélicas nesses países. E se houver, tem que estar em conformidade com o Partido Comunista, assim como é na China. Na China, os pastores eles têm que falar nas igrejas o que o Xi Jinping manda, que é o ditador da China. Agora, eu conheço um monte de crente, cara, que votou no Lula, pelo amor de Deus. Você não tem filho? Que mundo você vive? Eu fico pensando assim, cara, o que a pessoa tem na cabeça? Porque é o seguinte, meu amigo que está assistindo aqui esse vídeo agora. Qual que é a missão do crente? Tá na Bíblia. Você já leu? Então você vai lá ler. Se você está na igreja e não lê Bíblia, você está esquentando o banco e está tomando o lugar de outra pessoa. Nós temos que apregoar, nós temos que levar o evangelho a todas as pessoas. Porque através da evangelização de todas as pessoas é que Jesus virá. Quanto mais nós evangelizarmos, quanto mais nós propagarmos a palavra, a mensagem da cruz, mais rápido é para Jesus voltar. Então nós precisamos, o Brasil é o último arauto da humanidade, presta atenção. A África está totalmente tomada pelo espiritismo e sempre foi assim há séculos. Por isso que é um continente tão devastado pela pobreza, pela fome, pela doença. A Ásia da mesma forma. Esses dias eu assisti um programa no History Channel que chamava, como é que chama? A Procura de Deus. Um documentário excelente. Que o repórter ele vai em vários países ali para aprender a cultura local da religião daquele local. E eles foram na Índia, por exemplo. A Índia que hoje já tem quase 2 bilhões de pessoas. Já passou a China. Só que é muito mais pobre do que a China e muito menor em território. Então é muita gente. E lá tem o hinduísmo, né, que é a religião predominante do país. E tem lá um dos deuses deles, que é o próprio rio Ganges, que é um rio podre, um rio nojento, que o diabo faz de uma forma para humilhar as pessoas mesmo. É onde todo o hindu tem que, pelo menos uma vez na vida, se banhar no rio Ganges. Fica numa cidade lá que não lembro o nome agora, que a cidade normalmente ela tem 1 milhão de pessoas. Sabe quantas pessoas vão para essa cidade nas épocas de festividade? 100 milhões de pessoas. É um formigueiro que eu nunca vi igual na minha vida. Aí você fica pensando, e lá tem mais de 300 milhões de deuses. Tem Deus até pro microfone. Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou falar de Jesus para esse povo? Só que quando o Bolsonaro ele foi na ONU, ele exaltou o nome de Deus lá. Aí fala o Bolsonaro é do diabo. Cara, então o diabo se converteu. Porque ele está professando claramente o nome de Deus onde quer que ele vá, cara. Só que você não percebe isso? O Lula, ele já falou, as pessoas ao redor deles odeiam a classe média. A gente não pode ter 2 televisões em casa, uma só tá bom. Mas ele pode viver numa casa que paga 20 mil reais de aluguel por mês. Ele foi preso, ele foi condenado em 3 instâncias diferentes.
Ele só saiu da cadeia por causa que o ministro que ele e a Dilma colocou no Supremo tirou ele da cadeia para disputar a eleição. Será que é tão difícil de entender isso? Todas as coisas que ele está falando que ele vai fazer, cara, se ele voltar ao poder, acabou pra gente. Ele tá com ódio, ele tá com ódio gigantesco, principalmente dos cristãos. E aí eu vejo aí várias pessoas influentes, né? Os mais conhecidos que todo mundo já sabe, né? Pastor Silas Malafaia. Mas aí depois tem o Cláudio Duarte, que também se manifestou a favor. O pastor não sei o que, Subirá, Luciano Subirá. Os Valadões, a Batista Lagoinha, em tantas igrejas, cantores, Cassiane, Fernanda Brum, enfim, se manifestaram porque não tem mais como não tomar partido. E aí tem aí uns influencers aí de internet, né, cantores, aí que eu não vou nem dizer o nome aqui, mas que você anda nas redes sociais deles, eu nem tenho Instagram, tá? Quem tem é a minha esposa, às vezes ela mostra pra mim. Você vê tudo na rede social da pessoa, menos Jesus. Você vê que o cara é cantor, tá? Ele é cantor, evangélico, gospel, né? E aí foi viajar pra não sei aonde, faz um book num carro de marca aqui, roupa e não sei o quê. Porque vamos lá e coloca umas frasezinhas motivacionais, tira umas fotos como fosse modelo. E aí eu pergunto, e Jesus está onde? Onde é que Jesus aparece na rede social desse cara? Aí tem um pastor aqui, eu não vou dizer o nome, mas que se intitula um dos maiores canais cristãos do mundo. Tem quase 12 milhões de inscritos. Posta videozinho de oração de manhã, estudo à tarde, oração à noite, todo dia. Todo dia. Mas não abre a boca para falar do que está acontecendo no Brasil. Nada. Porque ele não quer se posicionar, porque ele não quer perder, né, o que ele tem, né, o que ele conquistou. Né, como que aquilo que eu tenho é mais importante do que aquilo que a sociedade precisa. Né? Aí o Lula fica com aquele papinho de que vamos voltar a comer picanha. Cara, se você vota no Lula pensando na picanha que você vai comer, você é um grandíssimo egoísta hipócrita. Porque é exatamente isso que eles fazem. Eles dão carne para você comer, mas ao mesmo tempo eles estão roubando seus filhos na escola, com ideologias que não deveria ser ensinado. Tá legal? Coma carne na tua casa. Coma carne na tua casa e o seu filho está sendo furtado de você. Eu prefiro comer ovo. Mas eu ter domínio sobre o que é meu. E eu ter liberdade para dizer aquilo que eu penso e acreditar e professar minha fé. Sabe, o povo de hoje não é diferente da época de Jesus, não. Tá? Pôncio Pilato, ele lavou as mãos porque o povo preferiu crucificar Jesus e libertar o quê? Um bandido, um assassino, um ladrão. Que coisa, né? Depois disso, não sei se você já ouviu falar do termo pão e circo. Tá? Na época dos imperadores romanos, de imperadores cruéis, como Calígula, como Nero, né, que fazia o povo sofrer, que era uma loucura. Só que o que eles faziam? Aí eles faziam os festivais de gladiadores, né, nos seus coliseus da vida, e dava diversão para o povo e um pouco de pão. E eles ficavam felizes. Por isso que a palavra do Senhor diz que o povo ele perece por falta de conhecimento. E realmente isso é uma verdade. Então, gente, toma consciência. Isso aqui é um desabafo mesmo, porque realmente não dá mais pra... Cara, não dá. Sinceramente, dia 30 de outubro agora é o segundo turno. Eu não sei o que vai acontecer se o Lula for reeleito. Sinceramente, o tempo do fim está muito próximo. E o Brasil é o último baluarte da liberdade para nós podermos falarmos de Cristo. Países que eu jamais imaginava. A Europa, a maioria agora são ateus. Não acreditam mais em Cristo. Países livres que eu achava que era como os Estados Unidos, como o Canadá, perseguiram na época da pandemia pastores, padres, México. Então o único país do mundo hoje que ainda tem liberdade religiosa, de culto, é aqui. Todos os outros acabaram. E eu me apego a uma profecia feita pelo Billy Graham, acho que nos anos 70, nos anos 90, do qual ele estava, não sei se estava na ONU, onde que estava, que tinha várias bandeiras do mundo, orando, e ele começou a orar por cada bandeira de cada país do mundo. E depois você procura na internet que eu estou falando a verdade, tá? E aí ele, quando chegou na frente da bandeira do Brasil, ele ficou um tempo parado, em silêncio, olhando,
Depois ele orou e finalizou. Uma pessoa depois perguntou: pastor, por que você ficou mais tempo na frente da bandeira do Brasil? O que aconteceu? E ele falou assim: Deus falou comigo que daquela nação viria um reavivamento que iria se espalhar pelo mundo todo. E o mundo todo seria transformado através daquela nação. E hoje isso é uma realidade, porque somos o único país livre ainda para poder propagar a palavra. E nós temos um presidente que falou na ONU de Jesus para mais de 150 países, certo? Então não deixe que nós perdamos isso. Não perca a oportunidade. Olhe para os seus filhos, olhe para a sua descendência, para aqueles que ainda vão nascer ou que são mais novos. Não pensa só em você não, cara. Estuda um pouquinho. Não seja um ignorante. Que só existem duas possibilidades para um cristão votar no Lula. Ou é um completo ignorante, ou é mau caráter. Porque os princípios que ele defende, o cristianismo não defende, cara. Ele não defende. Então, não tem como... balança enganosa é abominação para Deus. Não tem como eu ser cristão e eu defender drogas, ideologia de gênero, aborto. Tá? Isso é porta para outras coisas. E eles vão nos calar, porque o comunismo cala cristão. Beleza? Então isso eu queria falar para vocês. Esse é o motivo pelo qual eu estou empenhado agora em fazer política aqui no canal. Por pouco que eu consigo, cada um fazendo o seu pouquinho é o suficiente, não concorda? Eu não tenho um super canal, mas o que eu posso fazer, eu faço. E a partir do dia 30, se Deus quiser, nós vamos continuar tendo liberdade. E eu vou voltar a fazer o que eu sempre fui chamado a fazer, que é ensinar. Tá bom? Vocês ficam com esse vídeo. Compartilhe com quem você puder, aí o máximo que você puder. Porque daqui até o dia 30 vai ser uma luta terrível contra principados e potestades. Mas nós vamos vencer essa batalha, essa guerra. Beleza? Tchau, tchau.